Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês aí que se ligam no canal, já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal, compartilhando caso você ache que o assunto é de extrema importância para o futebol brasileiro. E eu afirmo que é, não só para a torcida do Botafogo, mas como para todo torcedor de todos os clubes do futebol brasileiro. Pergunta que eu começo fazendo é o seguinte: alguém está satisfeito aí com a CBF? Alguém está satisfeito com a arbitragem no futebol brasileiro? Então a gente vai tratar nesse vídeo desse assunto aqui no canal, né? Eu começo sobre a rusga que a gente viu durante toda a semana aí entre a Leila, presidente do Palmeiras, que faz ótimo trabalho junto ao Palmeiras, e John Textor, dono da SAF aí do Botafogo, também está fazendo aí um ótimo trabalho, né? Levantando ou trazendo o Botafogo de volta aí para ser um dos maiores clubes de futebol brasileiro que ele é. Galera, são várias as questões aqui, né? Mas o Botafogo, ele entregou aí, ele fez ótimas observações no relatório, tá? E com observações e sugestões, e ele entregou isso, ele encaminhou ao STJD. Nesse relatório eu queria trazer alguns dos principais tópicos aqui, são sugestões à arbitragem do futebol brasileiro, e isso é fundamental para todos os clubes. Vamos lá, vou trazer aqui a regulamentação da profissão de árbitro no futebol profissional. É fundamental que tenha essa regulamentação dessa profissão, que os árbitros possam ganhar mais, né? E não ter outras profissões que dividam a cabeça do treinador, que façam desfocar por algum motivo. Então, se regulamentar a profissão de árbitro, né, a profissão, e dar ali uma capacidade financeira para esse profissional, para ele desenvolver a sua atividade, é um item muito importante. A outra é independência institucional entre a entidade que regula a arbitragem e a entidade que organiza a respectiva competição. Outro item que me chamou a atenção é o acompanhamento técnico, né, científico dos lances e indicadores das partidas de futebol profissional, com contratações de empresas de auditoria independente, para não ficar dependendo, né, da CBF, especializada na análise de dados esportivos, ou seja, trazer gente de fora, né, e pegar esses indicadores, esses indicativos e poder ali não ter interferência, né, além do acompanhamento disso tudo. Criação do ranking de árbitros baseados nos erros cometidos ao longo do campeonato ou ao longo do ano, e com base nisso criar ali uma adoção de critérios de promoções e até de rebaixamento de árbitros. Faz total sentido você saber quem está no melhor momento, quais são os árbitros que estão despontando, né? E com isso ter as promoções, criar um plano de carreira, e os árbitros que vêm mal ou vêm cometendo erros, você ter igual os clubes, né? Um rebaixamento, um distanciamento do futebol, que é hoje uma das principais atividades do mundo em termos financeiros. Então não há cabimento você ter uma arbitragem que não é regulamentada, que não tem plano de carreira, que os árbitros ganham mal. Então isso faz todo sentido. Um outro item importante é a transparência na escala de árbitros para as partidas de futebol profissional, além de outras medidas. Faz total sentido existir uma transparência para que o jogo em si tenha uma imparcialidade sobre o jogo, né? E que futebol ganhe com isso. Então, o que o Botafogo está observando, está dando como sugestão para o futebol brasileiro, é para ser validado por todos os torcedores de todos os clubes e todos os clubes também de futebol. Então, eu acho que a rivalidade não tem que entrar nesse ponto, porque senão a gente vai falar de clubismo.
Então é importante todos os torcedores eles observarem que isso é bom para o futebol. Ninguém está pedindo nada diferente aqui. Estão pedindo uma razoabilidade nas decisões, estão pedindo imparcialidade, né, nas decisões dos árbitros, estão pedindo que os árbitros tenham um plano de carreira, que possam elevar a atividade de árbitro profissional. E a pergunta que eu faço para você, torcedor do futebol brasileiro, você botafoguense, flamenguista, vascaíno, são paulino e até palmeirense, né? Vocês estão satisfeitos com a CBF? O presidente Edinaldo Rodrigues acabou de ser deposto do cargo. Mais um presidente da CBF envolvido, e eu não vou entrar no mérito do escândalo, do que é, mas foi deposto aí do cargo de um órgão tão importante que regula a paixão de todos nós, que é pelo futebol. Então, se a CBF não é uma instituição confiável, a arbitragem submetida à CBF, ela pode ser confiável? É a pergunta que eu deixo para vocês aqui no canal. Como tem quase 50 mil pessoas inteligentes nesse canal e atinge muito mais gente, eu quero ouvir o seu comentário. De preferência que não seja clubista, mas que seja propositivo e que a gente entre no mérito da arbitragem do futebol brasileiro. Porque a CBF, realmente, ela está quase que 100% das pessoas não estão satisfeitas com a Confederação Brasileira de Futebol. Houve uma rusga essa semana entre a Leila e o Texto, né? E eu quero pedir para a Leila, porque a Leila ela disse que o John Tex é desequilibrado, né? Ela classificou o John Tex como desequilibrado após o John Tex fazer um estudo, né, que foi feito pela Good Game, que é a maior empresa de análise de dados desportivos, né? Então é uma empresa especializada e é a melhor e maior empresa especializada no assunto. E a Leila ironizou o Texto, disse que ele está desequilibrado. O Texto ele respondeu, e a Leila dizendo que o Palmeiras vem sendo favorecido, e diz que o equilíbrio da Leila é jogar 11 contra 10. A vantagem 11 contra 10, o Palmeiras teve essa vantagem 11 vezes na temporada, enquanto os outros clubes, na média, tiveram 3 vezes essa vantagem. Segundo o John Textor, o Botafogo era para terminar 21 pontos à frente do Palmeiras e entrou com pedido, e esse pedido foi arquivado, né? Com isso, o Palmeiras não corre risco, o campeonato não corre risco. Se a gente entrar no mérito clubista, né, o campeão ele comemora e o vice-campeão ou perdedor ele justifica, uma frase aí do Túlio Maravilha. E eu concordo. Dependendo do momento que você faça isso, pode ser encarado pelos outros, pelos rivais, como choro, né, o que é utilizado no futebol, né, para quem reclama da arbitragem chora. O problema, e eu quero abrir o debate aqui, é que todos vocês, ou todos nós, reclamamos da arbitragem. Não é a questão de um clube. Todo clube reclama da arbitragem, reclama da CBF, reclama de como os árbitros tratam essa questão e a impunidade do futebol brasileiro. Aliás, o assunto da arbitragem não vem de hoje. A gente já teve as papeletas amarelas, a gente já teve caixa d'água, a gente já teve federações, a gente já teve pessoas envolvidas na máfia do apito, jogadores, várias pessoas do meio do futebol. Então, isso não é novidade para ninguém. Mas falando agora de 2023, o que o Textor reclama da arbitragem, e aí entra num debate direto com o Palmeiras, serve para todos os clubes. E a Leila, ela só esqueceu de um detalhe. Ela deu uma reportagem para a ESPN, se eu não me engano, dia 5 de julho desse ano de 2023, e ela se disse que está desanimada e detonou a CBF e a arbitragem. E ironizando, as pessoas têm dificuldade de ouvir a verdade. Abre aspas aí para Leila. Essa foi a frase da Leila. Então, Leila,
Você é muito competente no que você faz à frente do Palmeiras. Parabéns pela sua gestão, pela sua administração. Agora, você chama o John Textor desequilibrado porque ele reclama da arbitragem da CBF, mas você fez igual. Então, no mundo que eu vivo, que eu fui criado, o nome disso chama-se hipocrisia. Né? A senhora foi hipócrita, né? Com uma afirmação que é de quase todo amante do futebol com relação à arbitragem e à CBF do futebol brasileiro. Então, vamos parar de ser clubista e vamos ser propositivos, vamos propor melhorias para o nosso futebol. Aliás, você na mesma matéria propôs melhorias, se reuniu, né, com os representantes da CBF, pediu mudanças e se disse desanimada porque elas não vieram. E agora o John Textor faz o mesmo, reclama e a senhora chama ele de desequilibrado. Afinal, qual dos dois polos você quer ficar? Você quer ajudar o futebol brasileiro a melhorar esse quesito ou você quer ser clubista e defender a sua instituição e os seus interesses? Deixo aí também essa mensagem para todo torcedor do futebol brasileiro. O que vocês querem da arbitragem da CBF? É mais fácil zoar o rival com relação à arbitragem, quando ele perde, dizer que é choro, ou você também se sente prejudicado com o que acontece talvez no seu clube? Com certeza no meu clube a gente é prejudicado há muitos anos e a gente quer que isso acabe de vez. Isso não tem nada a ver com o que o Botafogo fez em campo, né? Aliás, parte tem a ver, mas a grande maioria da derrocada do Botafogo, na minha opinião, não tem a ver com a arbitragem, tem a ver sim com os erros de John Textor na segunda janela, tem a ver com quem ele validou como treinador, tem a ver como ele validou como diretor do futebol e por aí vai. Galera, senta o dedo no like, um abraço a todos, fogo neles.